Começa agora mais um Repercussão da Semana. Aqui você fica informado sobre as principais notícias do Poder Judiciário Capixaba. Novo Fórum da Serra. Um pleito de mais de 3 anos começa a sair do papel por meio de uma parceria entre o Poder Judiciário Capixaba, Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Este é o Fórum da Comarca da Serra. Por aqui, magistrados, servidores, operadores do direito e jurisdicionados dividem espaço com pilhas de processos e 20 unidades judiciárias. O local, inaugurado em setembro de 1995, atendia uma população com mais de 200 mil habitantes. 18 anos depois, o número de habitantes praticamente dobrou. A prestação jurisdicional ficou prejudicada e agora precisa ganhar novos espaços. Nós tínhamos uma demanda em cada vara cível, era em torno de 1.000 e poucos processos. Hoje a demanda chega aproximadamente em 5.000 processos por cada vara cível. São 5 varas cíveis, né? E também tem a questão da vara de família, os processos também aumentaram, a demanda aumentou. Nós não temos espaço suficiente. A questão de estacionamento também, espaço físico para acomodar as novas varas que foram criadas, as varas cíveis de família e criminal. Hoje, na atual circunstância, nós não temos como acomodar no prédio. Hoje nós temos em outros locais, funcionam juizados especiais, 3 juizados especiais, infância e juventude, 12 infância e juventude, o anexo onde tem o arquivo do foro também, enfim, várias unidades em locais distintos. Por isso, juizados especiais e algumas varas especializadas, como a vara da infância e juventude, já não estão no mesmo local que as demais unidades judiciárias. Elas saíram do distrito sede do município e se deslocaram para o bairro Laranjeiras, principal centro econômico da Serra. Nós trabalhamos com pessoas muito carentes, muito pobres, enfim, e o acesso, né, ao Fórum da Serra era bem mais difícil. Aqui no juizado as pessoas vêm de bicicleta, é fácil pegar um ônibus, o que já não acontecia na Serra. Divisões que dificultam a prestação jurisdicional e causam entraves no trabalho do judiciário no município. Além disso, o dia a dia da justiça fica comprometido com a falta de espaço para desenvolver as atividades. Uma parte vai ao fórum para resolver um problema na área de família, mas se tiver de resolver também o mesmo problema na infância e juventude, tem que se dirigir em outro local bem distante, que seria em Laranjeiras. E se for resolver um problema no juizado especial civil, tem que se deslocar do prédio do fórum, tem em outro local distinto, lá no bairro Caçaroca. A dificuldade maior que eu vejo é em relação ao espaço físico. Você vê que é um espaço complicado. Um abarrotamento, né, tanto de pessoas e demandas, pessoas que procuram o fórum, procuram os nossos serviços e procuram também a população em geral e também advogados, defensores públicos, né, membros do Ministério Público, todos os servidores, todas as pessoas que tanto que trabalham, né, na justiça, tanto que dependem da justiça, do serviço judiciário, eles precisam hoje de um ambiente mais adequado, tanto de trabalho quanto de resposta, né? Em particular do fórum é a falta de espaço mesmo, falta de espaço, falta de estrutura, não tem uma estrutura adequada para o funcionário, por exemplo, tem muito processo para pouco espaço, às vezes você quer pedir mais funcionário, mais estagiário, não tem espaço para aqueles funcionários trabalharem, para aqueles estagiários trabalharem a contento. Então nós temos muitas dificuldades, esse fórum está ficando muito pequeno para a quantidade de processo e de serviço que é ocasionado pela demanda. Mas todas essas dificuldades podem chegar ao fim. Isso porque o Poder Judiciário Capixaba anunciou a construção de um novo fórum para a Comarca da Serra, com o apoio do Executivo Municipal. O espaço já existe, mas a obra precisa ser licitada. Até lá, a construção divide opiniões. Qual seria o melhor lugar para esse novo Fórum da Serra? O
que magistrados, servidores e a população pensam a respeito disso? Há mais de 3 anos que eu e os meus colegas, a gente já tem reivindicado a construção justamente para acomodar toda a situação, todas as varas e instalar até mesmo as novas varas que já foram criadas há mais de 3 anos nesse local. Eu penso que a construção de um novo fórum poderia ser num bairro mais central, que facilitasse o acesso de toda a população. E aí, como sugestão, seria Laranjeiras, Carapina, que são 2 bairros mais centrais. O ideal seria a construção de um novo fórum e, se possível, também mais perto de Vitória, mais na metade do caminho, porque o fórum, sendo na Serra Sede, é muito afastado, inclusive para as partes reclamam, elas não sabem nem chegar aqui. Tudo agora é na Serra Laranjeiras, né? Que o centro agora é nervoso da Serra Laranjeiras. Mas como a gente tem outros setores que estão na Serra também, Defensoria Pública, Ministério Público e outros órgãos, eu particularmente acredito que ele ficaria muito bem situado aqui em Serra Sede mesmo, né? Com uma estrutura mais ampla e agregando sala para advogados, para defensores públicos, tudo isso que nos auxilia no serviço da justiça. Pela circulação, eu acredito que Laranjeiras seria melhor, mas Laranjeiras eu não sei se tem espaço para comportar um fórum. De repente aqui na Serra Sede tem um melhor espaço para um fórum novo. Tem que ser algum lugar onde haja espaço para ter garagem, para que as pessoas possam efetivamente vir a esse serviço tão importante que é a justiça. A cidade da Serra é uma cidade espalhada, diferente, por exemplo, de Vitória, que é um tanto concentrada, que é espalhado. Então, o turismo está num lugar, a indústria está em outro, o comércio está em outro, e a área do setor público está aqui na Serra Sede, sempre esteve, e nós temos que desenvolver ainda mais, temos que fortalecer ainda mais, porque aí você leva o crescimento para todos os lugares da cidade da Serra, para todas as regiões. A redução da maioridade penal foi tema de seminário realizado no Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Mais informações com a repórter Ravane Denadai. Em parceria com a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo realizou o seminário Violência e Idade Penal. O evento aconteceu aqui, no Salão Pleno do Palácio da Justiça, e discutiu o que hoje é uma das demandas de grande parte da população: a redução da maioridade penal. Para isso, diversos profissionais, estudantes e a comunidade participaram do encontro, que teve a coordenadora da Infância e Juventude do Poder Judiciário Capixaba, juíza Janete Pantaleão, como uma das debatedoras. Após 7 anos de vigência da Lei Maria da Penha, o Espírito Santo ainda lidera o ranking nacional do número de assassinatos de mulheres. Para lembrar a data e discutir os desafios de reverter esse quadro, o Ministério Público promoveu o 2º encontro estadual da Lei Maria da Penha. 7 anos da Lei Maria da Penha. E para comemorar os avanços na área e discutir os desafios que ainda precisam de uma solução, o Ministério Público do Espírito Santo, por meio do NEVID, realizou o 2º encontro da Lei Maria da Penha. As palestras, elas foram mais para reflexão, né? Não afirmações, dados concretos, críticas, reflexões, e nós precisamos disso para evoluirmos, para que a Lei Maria da Penha seja melhor aplicada. Então, cada palestrante, isso foi bem interessante, mostrou um viés necessário para essa evolução. O evento aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral da Justiça e destacou, inclusive, a experiência desenvolvida em São Paulo com um programa de responsabilização de homens autores de violência contra a mulher, coletivo feminista, sexualidade e saúde. A palestra, que finalizou o encontro, apontou um mapeamento e perfil sociodemográfico dos agressores e das mulheres que procuram a delegacia especializada em atendimento à mulher na cidade de Vitória entre 2002 e 2011. A importância desse trabalho é mostrar que em Vitória a violência contra a mulher é crescente, muito embora as denúncias realizadas na delegacia ainda são pequenas, o número é muito pequeno. A gente sabe que a subnotificação da violência em todo o Brasil, não só em Vitória, ela é grande, mas que tem condições da gente trabalhar e fazer uma pesquisa e conhecer
as denúncias, a conhecer as mulheres e os agressores por meio das denúncias feitas na DEAN. Os dados podem ser melhor visualizados no relatório final da CPMI da violência contra a mulher, que traz um panorama da situação da mulher vítima de violência doméstica, além de dezenas de audiências públicas e diligências por todos os estados do país. No Espírito Santo, o relatório destacou a iniciativa pioneira do Poder Judiciário Capixaba em instituir o botão do pânico como forma de garantir a segurança das mulheres vítimas. A devolução desse trabalho, além de um diagnóstico, nós estamos também apresentando recomendações para todos os poderes aqui do Estado do Espírito Santo, inclusive para o Tribunal de Justiça, para todo o sistema de justiça aqui do Estado. E o nosso desejo é que essas recomendações realmente sejam implementadas pelas autoridades públicas aqui do Estado do Espírito Santo. Uma decisão que chamou a atenção no Judiciário Capixaba nesta semana é referente aos impostos gerados pelo Porto de Praia Mole, terminal que compõe o complexo portuário do Espírito Santo e que é alvo de disputa entre os municípios de Serra e Vitória. E na briga, o município da Serra perdeu mais 2 recursos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve decisões anteriores de 1º e 2º graus, reconhecendo pertencerem ao município de Vitória os impostos sobre serviços de qualquer natureza devidos por operações realizadas no Porto de Praia Mole, operado pela Vale e em área de disputa territorial entre os 2 municípios. Em uma segunda decisão, a 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória condenou um agente de polícia à perda da função pública e pagamento de multa civil por ato de improbidade administrativa. A ré, que trabalhava na Delegacia da Mulher, é acusada de cobrar R$ 500 para destruir o processo. Na verdade, inquérito policial e liberar um homem que havia sido denunciado por espancar a esposa. Nos autos do processo, consta que a agente ainda ameaçou o homem de prisão caso não lhe pagasse o montante solicitado. Para o juiz Manuel Cruz Duval, o simples ato de solicitar dinheiro para que um inquérito fosse arquivado já caracteriza uma conduta ímproba. Essas e outras decisões você acompanha no site do Poder Judiciário Capixaba no endereço www.tjs.jus.br. E a nossa dica de hoje é o programa Nossa Memória, Nossa História, que discutiu os desafios do ensino jurídico no Brasil. O professor e mestre em Direito, Leonardo Serafini Penitente, abordou questões como a diferença entre estudo e educação e avaliou o ensino dos cursos de Direito no país. Confira na programação da TV Justiça Espírito Santo. A Caravana da Justiça ganhou novos rumos. A partir de agora, você acompanha uma série que vai mostrar as belezas e as peculiaridades de cada um dos municípios capixabas. Fique agora com o município de São Mateus. São Mateus, na região norte do Espírito Santo, é a 2ª cidade mais antiga do estado. A história é um traço importante na região que guarda encantos e muita informação. Aqui é um referencial. Situado na parte baixa da cidade, o sítio histórico do Porto de São Mateus é um composto de prédios construídos às margens do rio São Mateus a partir do final do século XVIII, sendo a sua maioria do século XIX, mantendo o estilo português. Como estar em São Mateus e não mostrar a igreja velha construída pelos escravos? Em ruínas, a construção data de 1678 e dá um charme ao centro da cidade. A visitação é diária e começa às 7 da manhã. Quem quiser cumprir este roteiro, fique atento aos pombos que fizeram deste lugar a sua residência oficial. Junto da história, temos elementos da natureza que chamam muito a atenção. O rio Cricaré serpenteia a cidade.
Daqui, podemos contemplar a beleza do famoso Vale do Cricaré. Ao longe, lá no fundo, dá para enxergar a BR-101 e os animais no campo compõem o cenário. Em São Mateus, encontramos um museu com diversos elementos e ícones do tempo da escravidão. Este mesmo lugar já foi um dia a Câmara de Vereadores da cidade, uma cadeia e também a primeira sede do governo municipal de São Mateus. Apesar dos ares de cidade em desenvolvimento, São Mateus não abre mão de suas raízes. O mercado municipal, com as suas cores e a sua gente, continua mantendo a tradição das casas de farinha da região. Aqui encontramos de tudo que é produzido, como por exemplo a macadâmia. O mercado de São Mateus é uma vitrine de produtos que já não mais costumamos ver nos grandes centros urbanos. E mais uma voltinha na cidade, encontramos um coreto decorando a praça, em frente à rodoviária. Esta é São Mateus, diversificação comercial, gente trabalhadora. É quase um cenário cujas molduras são obrigatoriamente a natureza com uma arquitetura histórica original. E o Repercussão da Semana termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.